dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso maravilhoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, hoje e sempre, nos fazendo crescer e prosperar no seu conhecimento, né? O conhecimento que é parte da sua graça sobre nós, né? Além do consolo, do refrigério, de tudo de bom que o Senhor tem nos proporcionado. Amados, hoje, sexta-feira, nós chegamos ao final da semana, chegamos também ao último dia da nossa lição, né? O final aqui da nossa lição, as duas últimas perguntas, a pergunta 11 e 12, desta lição, né, muito profunda, a lição do livro de Romanos, capítulo 1. Essa semana estamos analisando sobre o chamado de Paulo e logo no chamado dele ele traz uma mensagem assim divisora de águas, muito firme, né? Assim, não poupa as palavras, é muito duro nas suas afirmações, mostrando que o caminho de Cristo é um caminho de santidade, é um caminho sério, não é um caminho de brincadeira, não é um caminho de pessoas que estão se aventurando, né? Brincando de ser cristão, mas é muito sério, né? Ontem, por exemplo, nós vimos aqui as duas perguntas da quinta-feira, quando nós estudamos, né, que Paulo diz que é possível perfeitamente conhecer o Senhor, né? Porque Deus se manifesta. Não é nem porque o homem busca, né? O homem tem que buscar, obviamente, mas porque é da vontade de Deus se manifestar. A ação, né, parte inicialmente de Deus, é Deus quem toma a iniciativa de se apresentar para o ser humano. E vimos também que Paulo é muito profundo em dizer que as coisas, até as coisas invisíveis, os atributos invisíveis de Deus, que os homens dizem que Deus é incompreensível, Paulo diz que a gente pode compreender claramente, até o seu eterno poder. Olha só, o poder que vai ser usado na eternidade lá, tudo isso pode ser compreendido claramente. O verbo é muito, né? A palavra que ele usa é muito simples de entender. Pode se entender, pode se ver claramente, é o que ele disse lá, né? Pois bem, se Deus se revela e o homem pode compreendê-lo claramente, por que então as pessoas a quem Paulo se dirigia, algumas delas, tanto judeus quanto gentios, não conseguiam compreender esse Deus maravilhoso? Vamos então aqui para a pergunta 11, que diz assim: como Paulo se refere tanto a judeus como a gentios que que chegaram ao conhecimento de Deus, mas não avançaram nesse conhecimento. Ou seja, o gentio que se converteu virou crente, o judeu que se converteu a Cristo virou crente em Cristo Jesus, mas não avançaram nesse conhecimento. Ou seja, estacionaram ou declinaram, voltaram atrás, se apostataram. O que é que diz aqui em Romanos 1, 21 e 22? Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então, até parece que Paulo está direcionando aqui este discurso, em especial, que Paulo fazia isso sempre, né? Em especial, batendo na liderança judaica, batendo nos líderes religiosos, assim como Cristo fazia o tempo todo, né? Paulo está só imitando o seu mestre, nada mais que isso. O tempo todo ele fala aqui, olha, alguns que antes em seus discursos, quem é que gosta de fazer discurso? Ora, doutor da lei, que é palestrante, não é? Doutor da lei, o religioso que é professor, que vai lá na sinagoga ensinar sempre, constantemente, que era o braço forte da cultura judaica, era isso.
os homens veneravam isso, os homens buscavam glória porque faziam isso, né? E Paulo vai explorar isso também, né? Não é que um gentil que tenha se convertido a Cristo, né? Pelo menos dado o testemunho socialmente de que aberto a sua boca e dito que agora era um cristão, havia se convertido a Cristo, né? Que muita gente abre a boca e fala, mas as atitudes está muito distante, né? Daquilo que se fala, né? Muitas vezes até porque nem conhece a Bíblia, nem conhece a vontade de Deus, conhece a vontade da igreja, conhece o exemplo da vizinha, né? Ela faz, o crente, a maioria dos crentes é assim. Eles vão para aquela igreja e eles acham que ser crente em Cristo Jesus é imitar, vestir igual a irmã do lado que se veste, é falar igual o pastor como ele fala. Na cabeça deles, ser crente é ser igual aquelas pessoas. Não é fazer como Cristo fazia, né? Então, infelizmente, tem muito disso aí. Então, Paulo está dizendo claramente que um dia, tendo conhecido a Deus, você tendo sido tocado pelo Espírito de Deus, tenha sido introduzido por Deus na sua palavra e eles entendido, né, as primeiras mensagens de Deus para que entrassem no caminho e comece agora a crescer nesse conhecimento, eles conheceram. Eles conheceram aqui, que tenham conhecido a Deus, não está falando de conhecer Deus na sua profundidade, não. Conhecido a Deus no sentido de ter o primeiro contato e a oportunidade de crescer nesse conhecimento. É nesse sentido que ele está falando aqui, né? E aí diz que no seu discurso eles desvaneceram. Ou seja, nos seus próprios discursos eles começaram a cair. Porque provavelmente eram discursos o quê? De vanglória, discurso procurando, né, o benefício próprio baseado na ganância do mundo, na cobiça, né? Levar vantagem, ganhar muito dinheiro, ser famoso, ser o melhor, né? Essas coisas que o mundo estimula, desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou neste mundo, essas coisas acontecem com o homem, né? E aqui ele diz bem claro aqui, porque desvaneceram e o seu coração insensato foi obscurecendo, foi escurecendo. As trevas foram tomando conta, porque faltou ali a luz da palavra, a luz do discernimento, o azeite do Espírito que enche a lâmpada e que ilumina o caminho das pessoas, né, que é o entendimento, através do entendimento da palavra de Deus. Foi isso que aconteceu, é isso que acontece, né? Paulo está dizendo que alguns naquela época, no seu tempo, experimentaram isso. Paulo está dando testemunho de que ele estava vendo pessoas exatamente fazendo isso. E nós temos visto ao longo da história isso se cumprir na vida de muita gente, porque as pessoas, elas mesmas confessam, né, que estão passando por um momento de obscuridade, porque começou a transgredir os mandamentos de Deus, começou a andar fora dos caminhos de Deus e sofre as consequências. Prosseguindo aqui, amados, vamos agora para a pergunta 12, que nos traz aqui a seguinte questão: qual a consequência da desobediência obstinada? O que é uma desobediência obstinada? É aquela desobediência que você sabe que aquele pecado ali, ele desagrada a Deus. É um pecado que a Bíblia chama de imundícia, é um pecado que a Bíblia chama de depravação, é um pecado que a Bíblia chama de perversidade, é um pecado que a Bíblia chama de abominação, né? São vários nomes terríveis que a Bíblia fala para mostrar que aquilo é um pecado por dolo, é um pecado onde o homem está avançado no caminho da violência, que o homem está se distanciando demais de Deus e daqui a pouco ele vai enxergar Deus como seu inimigo, ou então enxergar Deus como uma ameaça. Ele não vai querer estar próximo de Deus para amá-lo, obedecê-lo. E esse é um problema grave, né? A Bíblia chama isso também de a impiedade. A impiedade é o pecado agravado, né? Olha que coisa terrível. Então, a pergunta aqui é muito interessante porque ela nos traz aqui falando da consequência do homem
que entrou numa desobediência obstinada. O homem obstinado é aquilo, ele quer fazer aquilo a todo custo. Ele quer aquilo mesmo sabendo, mesmo a sociedade dizendo que aquilo é errado, e até a sua própria consciência dizendo assim, é errado, mas ele vai porque ele é obstinado, ele quer experimentar aquilo, né? Pois bem, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 23, diz assim, ó, por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Veja que Paulo, ele vai citar um exemplo de pecado que a Bíblia cita como abominação. Aqui nesse contexto ele está falando de imundícia. O que é este pecado? Ele vai explorar nos versos seguintes, a gente vai continuar isso na próxima semana, né? na próxima lição, mas aqui ele está dizendo que essas pessoas que um dia conheceram a Deus, que chegaram até glorificar com a sua boca, cantando louvores na igreja, na congregação e tal, e deram testemunhos de graça, agradecendo a Deus, conviveram conosco, tal, né? Mas nos seus discursos, nos seus testemunhos diários, começaram a se desvanecer, não é que ele está dizendo aqui no texto anterior? Se desvanecer e começaram a perceber que os seus corações começaram a escurecer. Começaram a se sentir nas trevas, não tinham mais luz na sua mente, seus olhos já não eram mais iluminados, né? Olha que terrível, isso é o pior tipo de morte, essa daqui, né, que Paulo citou. Então, agora Paulo está dizendo que porque eles foram desobedientes e o coração obscureceram, eles declinaram, desistiram, se apostataram do caminho de luz de Deus, diz que agora assim, ó, por isso, ele vai dizer a consequência agora, por isso, porque eles quiseram nesse caminho da obscuridade, então Deus entregou as concupiscências dos seus corações. Então, quando o homem ele insiste demais, a palavra de Deus falando da sua consciência assim, olha, não roube, pare de roubar. Aí ele vai lá, é compulsivo, né? Sem precisar, ele vai lá no supermercado quando faz as compras, aí ele vai lá, sempre rouba, nem que seja uma gilete, não existe gilete mais, né? Só aqui, ó, força de expressão. Nem que seja uma caneta, ele põe no bolso, não precisando, tendo dinheiro para comprar, mas ele é compulsivo, ele rouba. E a sua consciência diz assim, ó, não roube, você não precisa disso, você é mantido por Deus, Deus não desaprova. E ele obstinadamente, ele não consegue se livrar daquilo. O que vai acontecendo? A sua mente vai obscurecendo, vai escurecendo o seu coração, né? E ele, por desobedecer demais à lei de Deus, e ele mesmo vai escolhendo isso, o que o Senhor faz? De tanto ele dizer para o Senhor, de forma, com as suas ações, ele diz assim para o Senhor, mas Senhor, eu não quero o teu caminho, eu quero seguir isso aqui, eu gosto de roubar. Olha, eu gosto de imoralidade sexual, eu gosto de mentir, eu gosto de ser avarento, eu gosto de competição, eu quero ser o melhor, eu não posso ver ninguém na minha igreja, na minha comunidade, se destacando, que eu começo logo a diminuir aquela pessoa, porque eu não admito concorrência, né? Aí sim, aí ele de tanto ele dizer isso com as suas ações, não abrindo a boca, né? Porque o homem não tem coragem de dizer isso para Deus abrindo a boca, ele vai dizer com as suas ações, com as suas escolhas. Então o Senhor fala assim, você quer mesmo por esse caminho? Você está insistindo? Então vá, eu não posso impedir, eu não devo o seu livre-arbítrio? Então vá. É isso que o texto está querendo dizer quando Deus entrega os seus próprios desejos do seu coração. Não quer seguir? Deus é o Deus que deu o livre-arbítrio e ele não vai tirar. E Deus entrega a concupiscência, ou seja, não é. Inclusive tem gente hoje que diz assim, né? A turma da era aí das teorias asiáticas, né? Da autoajuda, dizem muito assim, siga o que o seu coração disser. Olha que loucura, né? Tem muita gente guiada pelo coração. Tem muita gente que vai dizer assim, não, eu creio nisso porque eu senti no meu espírito isso. Olha que loucura. Coração enganoso. Você tem que seguir o que está escrito
Para que você se conheça a Deus, você precisa seguir o que a Bíblia está dizendo. Né? Olha só que coisa interessante. Então, veja bem. Então, o Senhor diz aqui claramente que ele vai entregar essas pessoas, Paulo está dizendo aqui, o Senhor entrega as concupiscências do seu coração. Você não quer seguir aquilo? Ah, Deus não impede. Por quê? Porque é uma escolha sua, é o seu livre. Você quer fazer aquilo? O Senhor já mostrou o caminho. Faça isso, o certo é esse. Você quer fazer isso? Ah, Senhor, eu queria, mas eu não tenho força. Ore, peça força para fazer. Se esforce. Peça força, se esforce, que aí o Senhor ajuda você a vencer. Não é dizer assim, ah, Senhor, eu queria tanto aquilo, mas não move um dedo, não tem esforço nenhum para mudar aquilo. Né? O homem tem que fazer a sua parte. Para que Deus desça do céu até o monte, o homem tem que subir até o monte lá para encontrar com ele lá em cima. Cada um faz a sua parte. E o Senhor está sempre cobrando isso. E por último, ele mostra aqui, ó, quando o homem que conheceu a Deus, mas abandonou a Deus e insiste obstinadamente no caminho do pecado, o Senhor entrega lá as suas vontades, o seu desejo, o seu coração. A concupiscência do coração é a palavra que Paulo usa aqui, o verso nessa versão, né? As concupiscências do seu coração. E o que é a concupiscência do coração diante de Deus? Coisa imunda, a imundícia. A imundícia é aquilo caracterizado como impureza, aquilo que Deus tem nojo, que Deus não chega perto, por ele ser puro e santo, né? Olha só, aí ele conclui dizendo para desonrarem seus corpos entre si, desonrarem os seus corpos. Ou seja, se o coração, que é a mente, foi contaminado pela falta de conhecimento, pela falta de luz, pela escolha das trevas, ora, se a mente é quem controla o corpo, qual é a consequência? Quem vai receber a consequência? Na carne é o corpo. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece, já diziam os antigos. E assim é essa consequência que o homem leva. Né? Consequência é de quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Na próxima semana, a gente vai aprofundar essa questão do desonrar os corpos entre si. Né? A que nível de pecado agravado Paulo vai trazer à tona para a nossa reflexão.